Crônicas, capítulo 15. Podemos ler, igreja? Então vamos ler a palavra do Senhor. Versículo 1. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis. Se o buscardes, o achareis. Aonde é? Cadê? Aqui. Porém, se o deixardes, também vos deixará. Aleluia. Versículo 12. E entraram no concerto de buscarem o Senhor Deus de seus pais com todo o seu coração e com toda a sua alma. Levanta a tua Bíblia para o céu e grita: meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Aleluia. Pode sentar, igreja, e glorificar a palavra do Senhor Jesus. Isso, pode glorificar a palavra do Senhor. É tremendo esse texto sagrado que nós vemos, falando sobre Asa, filho de Abias. Assim que Asa começou a reinar, aleluia, no lugar de seu pai, após a morte de seu pai, Asa começou a reinar. Em 2 Crônicas, capítulo 14, Asa começa a reinar, e a Bíblia diz que Asa era bom e reto diante do Senhor seu Deus. Ou seja, Asa não foi como muitos reis que começaram a reinar sobre Israel, mas não eram retos, não andavam nos caminhos de Davi, não era como o rei Davi. Muitos entraram, mas eram idólatras terríveis diante de Deus. Muitos entravam em vez de adorarem o verdadeiro Deus, se desviavam da lei, se desviavam dos mandamentos do Senhor para adorarem deuses estranhos, para adorarem imagens feitas pelas mãos dos homens. Muitos que entravam faziam sacrifícios aos demônios, mas Asa começou a reinar, e a Bíblia diz que ele derrubou todos os altares de Baal. Ele jogou por terra todos os altares, quebrou as estátuas. A sua mãe foi exposta
idolatria, Asa derrubou. No capítulo 14, concorda a Bíblia Sagrada, no versículo 3: porque tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as estátuas, e cortou os bosques, e mandou ajudar que buscassem ao Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. É desta maneira que tem que ser. Este foi o reinado de Asa na presença do Senhor. Os altares de Baal têm que ser quebrados. Os altares têm que ser, os altares estranhos têm que ser tirados para fora de dentro da casa do Senhor. A idolatria tem que ser banida de dentro da casa do Senhor. E a adoração, e o louvor, e a glorificação, somente aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor ao Deus vivo. Chega de idolatria dentro da casa de Deus. Nenhum pregador é celebridade. Chega de idolatria em cima dos púlpitos. Chega de idolatria em cima dos altares da casa de Deus. O que o homem não pode ser glorificado, aplaudido, quem tem que ser glorificado em cima do altar da igreja do Senhor é aquele que é o Salvador da igreja. Pode glorificar a palavra, pode glorificar a verdade do Evangelho. Chega de idolatria, tem que ser arrancado esses altares de Baal, tem que ser arrancado esses altares de idolatria abomináveis da casa de Deus, e a adoração tem que ser somente para Ele. Porque hoje estão adorando mais os homens do que a Deus. Não deixa de ser idolatria. Não deixa de ser transferido a glória que é para aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, para os homens. E a Bíblia diz, na boca do profeta Isaías fala o Espírito Santo, que o Senhor não dá a sua glória para outrem. A glória dentro do templo do Senhor não é para ser transferida para o homem. A glória, a adoração dentro do templo tem que ser dirigida para o Deus Todo-Poderoso. Hoje está cheio de celebridades que são homens, mas o maior culpado de tudo isso, sabe quem é? São o próprio povo que fica adorando o homem, que fica correndo atrás do homem, que fica correndo atrás de cantora tal, que fica correndo atrás de cantor tal, que fica correndo atrás de pregador tal,
Os crentes ficam correndo atrás das celebridades gospel. O maior culpado de tudo isso é o povo, que fica exaltando o homem, Quem era mais famoso do que Jesus? E Jesus estava onde? Jesus estava no meio do povo. Jesus estava onde? Estava andando no meio do povo. E hoje não. Hoje as celebridades gospel não me toque. Rodeado de segurança e o povo tudo em cima. Para com essa abominação. Para com essa idolatria. Tem que correr para os pés de Jesus Cristo, porque o homem nada pode fazer se Jesus não estiver na vida dele. Nada pode fazer, nada. E foi isso que Asa fez. Asa derruba todos os altares, quebra todo tipo de idolatria, desfaz toda a abominação, até a sua mãe, que era uma idólatra terrível, que estava sentada sobre o trono. Sabe o que ele fez? Quebrou o ídolo dela e depois ela do trono. É assim que tem. Mas é família, é filho, é filha, é filhinho. Não tem essa de filho, de filhinha. Se estiver na abominação, tem que ser tirado do meio. Se é abominável, tem que jogar fora, tem que tirar. Se está fazendo a igreja pecar, errar, sair fora da vontade de Deus, tem que arrancar, tem que cortar, tem que tirar, porque o culto é de Jesus. Então glorifica o culto que é de Jesus, glorifica porque a glória é dele, adora porque a glória é dele. Mas hoje para esse não me toque porque eu sou homem de Deus. Não me toque. Jesus, Deus assim fez. O Espírito de Deus na vida desse homem desfez de toda essa abominação da casa do Senhor. É claro que o inferno não gostou, que os demônios não gostaram por ele fazer isto, por ele quebrar os bosques, porque o diabo não aceita, né? Porque o diabo se levanta mesmo com quem é reto diante do Senhor Jesus. Aí se levantou o exército de Zerá, um homem chamado Zerá, etíope, que se levantou com 1000 milhares no exército contra Asa. Por quê? Porque o diabo sempre se levanta contra aquele que quer agradar a Deus de verdade. Mas não importa se o inferno não gosta, o que importa é que Jesus Cristo está se agradando. Se o inferno não está se agradando, que se exploda o inferno, mas o céu estando se agradando, nós
milhares, mais de 1 milhão de pessoas, um exército contra Benjamim, contra Judá, contra Asa, que estava com um exército de 800 e com mais 500 ou 300 de Judá. Mas a Bíblia diz que eles saíram a peleja. Pela multidão que Asa ia, pelo exército que Asa ia contra ele, era impossível, porque era um exército menor. O Será, o etíope, vinha com 1000 milhares, era uma multidão, mas no meio da peleja, concorda a Bíblia Sagrada, 2 Crônicas, capítulo 14, versículo 11, Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar, quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti, ó homem. Versículo 13: e o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Não adianta o inferno se levantar, não adianta o diabo se levantar, porque o altar de Baal foi quebrado, foi tirado. Pode se levantar o inferno todo, mas no meio da peleja, Jesus se levantará e confirmará a palavra. Jesus confirmará a palavra. Jesus confirmará a tua fidelidade, a tua obediência. Jesus confirmará a tua obediência diante do Senhor. Jesus confirmará a sua palavra diante que foi pregada, que você creu, que você acreditou. O Senhor confirmará esta verdade em nossos corações. O Senhor confirmará a vitória no meio da peleja. Esta oração que Asa fez no meio da peleja foi que definiu a sua vitória. Isso vai glorificar, porque o Senhor ainda entra no meio da peleja, o Senhor ainda entra no meio da batalha, o Senhor ainda livra o seu povo, o Senhor ainda dá livramento, o Senhor ainda fere o inimigo para não nos destruir. Só para quem crê nisso, diga glória a Deus. E Asa continuou no temor de Deus, e eles entraram num concerto. É isso que está faltando, a igreja entrar num concerto. O Espírito de Deus se manifestou no meio do povo, na vida de Azarias, filho de Obed. O Espírito de Deus na vida desse homem, o que foi que ele profetizou? Ele saiu ao encontro de Asa, de todo Judá, de Benjamim, e disse: o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixares, vos deixará.
Se estivermos com Ele, Ele está conosco. Se deixarmos Ele, ficamos sozinhos. E eu não quero ficar sozinho. E você? Você quer ficar sozinho? Não, né? Então vamos ficar com Ele. Então vamos buscar a Ele. Então vamos orar a Ele. Então vamos glorificar a Ele. Então vamos obedecer a Ele. Então vamos servir a Ele de verdade. Porque fazendo assim, Ele nunca nos abandonará. É o conserto de Deus. É o conserto de Deus. Para entrarmos na palavra. É o conserto de Deus. Dado nesta palavra. Para entrarmos no conserto e buscar a Deus de verdade. Para entrar no conserto e buscar ao Senhor de todo o coração. Sabe o que foi que Asa fez? Quando Deus fala na boca de Azarias pelo Espírito Santo sobre o conserto, dizendo para buscar ao Deus verdadeiro, porque naquele tempo Israel, o povo, estava sem o Deus verdadeiro. Por quê? Porque estavam adorando qualquer coisa, estavam servindo qualquer coisa. O versículo 3 prova isso. E Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que os ensinasse, e sem lei. Pelo amor de Deus, estava uma bagunça terrível. Sem Deus, sem quem ensinasse e sem a lei, sem a palavra, sem a instrução, sem o ensinamento. Aí não dá para ficar desse jeito, à toa, sem ouvir o ensinamento, sem sacerdote que se levante para dizer: isto é pecado, isto é pecado, isto é engano, isto é mentira, isto é falsidade, isto não agrada a Deus, isto não. Estava assim, parece que o mundo, parece que as igrejas hoje também estão desse jeito. Ninguém diz que nada é mais errado, ninguém diz que nada mais é pecado. Isto é pecado, isto é pecado. Não diz, não fala mais nada. Fica quieto, vai deixando aí, vai deixando, deixa do jeito que está. Cadê o sacerdote para ensinar? Cadê os sacerdotes verdadeiros de Deus para ensinar o povo na verdade? Cadê os sacerdotes que andam na verdade, na lei de Deus, para dizer: arrependam-se? Cadê os homens com o Espírito de Deus para ensinar o povo? E Asa, como era reto diante do Senhor, como era fiel a Deus, sabe o que foi que ele fez? Ele juntou todo mundo e disse: vamos entrar no concerto de buscar ao Senhor. O altar foi renovado. O altar foi renovado. Asa entrou nesse concerto de buscar ao Senhor. O versículo 12, que foi o que nós lemos: e entraram no concerto de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma, e de todo aquele que não buscasse ao Senhor Deus de Israel,
desde o homem até a mulher. Quem não busca a presença de Deus morre espiritualmente. Aqui no caso era morte física mesmo. Quem não buscava eles matavam mesmo, porque aqui era lei. Mas e hoje? Quem não busca Jesus, será que morre? Morre do mesmo jeito. Está morto espiritualmente, está morto nos pecados e ofensas, sem arrependimento, sem buscar, sem se arrepender. Estão mortos da mesma maneira. Eu não quero morrer espiritualmente, Eu quero continuar vivo. Quem quer continuar vivo? Quem quer continuar vivo? Entra no conselho com Deus. Entra no conselho com Jesus. Entra no conselho com a palavra. para não morrer espiritualmente, mas continuar Cheio da presença de Deus. Cheio do Espírito Santo de Deus. cheio da graça De Deus. Cheio da palavra. do Senhor. Vamos renovar o altar que está quebrado, para o fogo descer do céu sobre o altar que está quebrado tem que ser renovado. Você lembra do profeta Elias? O altar do Senhor estava quebrado, mas chega Elias e conserta o altar do Senhor e põe o sacrifício sobre o altar, põe a lenha, mas tem que consertar o altar. Foi o que Asa fez, renovou o altar. O que é renovar o altar? Foi tirado todas as abominações. É isso que tem que acontecer com as nossas vidas. É isso que tem que acontecer no nosso meio. É uma renovação espiritual da parte de Deus. E não importa quem esteja na frente, nós temos que ser renovados na presença do Senhor. É conselho, esta manhã é conselho de buscar a Deus em todo o coração. Vamos entrar no conselho. Não fica fora da vontade de Deus, não fica fora do altar de Deus, não fica fora da presença de Deus. E Asa fez isso. Não escapou nem a mãe, nem a mãe dele. Ah, é minha mãe, deixa ela aí. Um abominável, terrível. Não escapou nem a mãe. Capítulo 15, versículo 16. Concorda a Bíblia Sagrada. E também a Maaca, mãe do rei Asa, ele a despôs para que não fosse mais rainha. Olha que coisa tremenda. Porquanto fizera a Asera, um Deus, um ídolo horrível, e despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedron. A mãe é rainha, mas é idólatra. Talvez o filho é príncipe, mas é um abominável, terrível. Isso não pode ser aceito no meio da casa de Deus, no meio da igreja, no meio do templo, no meio do povo do Senhor. Foi tirado, foi totalmente renovado o culto e a adoração ao Deus verdadeiro. Quem recebe a palavra do Senhor, quem recebe? Quem recebe a palavra do Senhor, quem recebe? Coloca
Jesus, meu Deus, por essa palavra, vem arrancar as enfermidades, vem arrancar os males, vem arrancar as obras do inferno, vem arrancar as obras de Satanás, pelo sangue de Jesus Cristo, a queimar o demônio, está vencido, demônio enganador, sai do mal, sai do mal, pelo poder da palavra, pelo poder da pregação, em nome de Jesus, e toda obra do inferno, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Quem grita amém, pode adorar, pode glorificar, aleluia.